Bem, pessoal, você já parou para pensar em como era o mundo durante a Guerra Fria? Aquele período de tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética que durou quase meio século. Todo mundo conhece as grandes histórias: a corrida espacial, o Muro de Berlim, os discursos inflamados e até mesmo as armas nucleares prontas para explodir o planeta. Mas hoje vamos falar de algo que pouca gente menciona quando pensa nesse capítulo da história: o submundo dos Correios na Guerra Fria. Isso mesmo! Carimbos, envelopes e selos também tiveram seus momentos de glória nessa época cheia de conspirações. Primeiro, imagine isso: cartas, pacotes e telegramas eram como as redes sociais daquela época. Não havia WhatsApp ou e-mail. Se você queria mandar uma mensagem para alguém do outro lado do mundo, precisava escrever à mão, colocar no envelope e torcer para que chegasse ao destino. Agora, pense no contexto da Guerra Fria. Dois blocos opostos tentando se espiar, sabotar uns aos outros e, claro, controlar tudo o que passava pelas fronteiras. Os Correios não eram apenas um serviço de entrega. Eles se tornaram uma arma secreta, um campo de batalha silencioso. Por exemplo, sabia que durante a Guerra Fria, os serviços de inteligência usavam correspondências para espionagem? Era comum agentes secretos enviarem mensagens codificadas dentro de cartas aparentemente inofensivas. Às vezes, essas mensagens estavam escritas com tintas invisíveis ou escondidas em lugares improváveis, como sob o selo ou até dentro do próprio papel. Imagine abrir uma carta e descobrir que aquela receita de bolo, na verdade, continha instruções para montar um dispositivo eletrônico. Parece cena de filme de espionagem, né? Mas aconteceu muito mais do que podemos imaginar. E não para por aí. Os governos também monitoravam tudo o que circulava pelos Correios. Na Alemanha Oriental, por exemplo, a Stasi, a famosa polícia secreta, tinha equipes inteiras dedicadas a abrir, ler e até reescrever cartas antes de entregá-las aos destinatários. Sim, isso mesmo. Você podia estar trocando cartas com sua avó na Polônia e nem desconfiar que um agente estava lendo cada linha e talvez até alterando o conteúdo. Era como se o carteiro fosse um espião disfarçado, só que sem uniforme. Mas nem tudo era sombrio e cheio de segredos. Os Correios também tinham seu lado humano e até poético. Pense nos milhares de pessoas separadas por muros ideológicos, mas que ainda tentavam manter contato com familiares, amigos ou amores. Havia cartas cruzando o Atlântico, atravessando o Muro de Berlim e até chegando às regiões mais isoladas da União Soviética. Essas mensagens eram como pequenas pontes de esperança em meio à paranoia da Guerra Fria. Algumas delas levavam meses para serem entregues, mas quando chegavam, traziam um pedacinho do mundo exterior para quem estava preso atrás das cortinas de ferro. Agora, aqui vai uma curiosidade interessante. Você sabia que os selos postais também viraram armas de propaganda? Ambos os lados usavam esses pequenos quadrados de papel para contar suas versões da história. Nos Estados Unidos, por exemplo, selos celebravam conquistas científicas e heróis da democracia. Já na União Soviética, os selos glorificavam líderes comunistas e feitos industriais. Era uma guerra silenciosa de narrativas, onde cada selo era como um outdoor minúsculo dizendo: "Nós estamos certos, eles estão errados." E o melhor de tudo é que esses selos eram colecionados por pessoas do mundo todo, então essa propaganda acabava viajando longe, muitas vezes sem que ninguém percebesse. Falando em colecionadores, essa paixão por selos, conhecida como filatelia, teve um boom durante a Guerra Fria. Para muitos, colecionar selos era uma forma de explorar o mundo sem sair de casa. Cada selo era como uma janela para outra cultura, outra ideologia, outra maneira de ver o mundo. E claro, havia sempre aqueles colecionadores que sonhavam em ter um selo raro, algo que pudesse valer uma fortuna no futuro. Durante a Guerra Fria, alguns países até começaram a emitir selos exclusivamente para atrair esses colecionadores. Era como se dissessem: "Compre nossos selos e ajude nossa economia." Quem diria que algo tão pequeno poderia ter tanto impacto? Outra coisa fascinante sobre os Correios na Guerra Fria é como eles ajudaram a moldar a cultura pop. Filmes, livros e programas de TV da época frequentemente retratavam o carteiro como uma figura misteriosa, alguém que poderia estar ali para entregar uma carta romântica ou para espalhar segredos perigosos. Lembra do clássico O Pacote, aquele suspense dos anos 80? Ele mostra exatamente isso.
Uma simples encomenda pode ser a chave para um grande mistério. E olha que na vida real, isso acontecia mesmo. Havia casos de pacotes interceptados contendo informações confidenciais ou até mesmo peças de equipamentos militares desmontados. Dá para imaginar o susto do funcionário dos Correios ao abrir uma caixa e encontrar algo assim? E falando em pacotes, temos outra história curiosa: o contrabando. Durante a Guerra Fria, os Correios eram uma das poucas formas de enviar itens entre países inimigos. Claro que isso abriu espaço para todo tipo de atividade ilegal. Livros proibidos, fitas cassete com músicas ocidentais, revistas pornôs, sim, isso era considerado subversivo. E até pequenos objetos tecnológicos eram escondidos em pacotes e enviados clandestinamente. Era como jogar um videogame de estratégia. Você precisava enganar os sensores e garantir que sua encomenda chegasse intacta. Às vezes, funcionava. Outras vezes, o pacote era confiscado e o remetente punido. Mas sabe o que eu acho mais incrível de tudo isso? Apesar de toda a vigilância, da espionagem e das restrições, os Correios nunca deixaram de funcionar. Eles eram uma prova de que, mesmo em tempos de divisão, as pessoas continuavam tentando se conectar, mesmo que fosse através de uma carta simples escrita à mão, com caligrafia tremida e cheia de erros. Essa persistência humana de querer se comunicar, de querer dizer "estou aqui" ou "eu me importo", é algo que transcende qualquer barreira política ou ideológica. Então, pessoal, da próxima vez que você for ao correio ou receber uma carta pelo correio tradicional, lembre-se dessa história. Aquelas cartas que parecem tão simples podem ter sido protagonistas de aventuras incríveis no passado. Talvez tenham atravessado fronteiras hostis, escapado de censores implacáveis ou até mesmo carregado segredos que mudaram o curso da história. É impressionante pensar que algo tão cotidiano quanto um envelope pode ter tanto significado, né? Se você gostou dessa viagem pelo submundo dos Correios na Guerra Fria, não deixe de procurar mais sobre o assunto. Existem livros, documentários e até exposições de selos que contam essas histórias de maneira ainda mais detalhada. E se você conhece alguma outra curiosidade sobre o tema, compartilha com a gente nos comentários. Até a próxima, e lembre-se, a história está em todos os lugares, até naquela pilha de correspondências que você guarda na gaveta.